Prezados amigos, bem-vindos neste horário das 18 horas no Lar Fabiano de Cristo para mais uma reflexão em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. E o assunto que hoje nos cabe vem no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título O Homem no Mundo, no item 10. Este capítulo é um dos mais belos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, porque fala com muita propriedade e atualidade acerca daquilo que ele chamou do homem no mundo, que significa o ser humano no mundo, tanto o homem como a mulher. E diz o seguinte, a mensagem do Evangelho: um sentimento de piedade deve sempre animar os corações dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não consintais que nele demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens, que pode ser entendido, vivei com os seres humanos da vossa época, como devem viver os seres humanos, homens e mulheres. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. É muito importante essa parte, porque nos fala que a pessoa com religiosidade, que está convidada a exercitar a prece e a introspecção através da evocação mental, ela não precisa e nem deve viver no insulamento de uma vida mística. Os benfeitores espirituais, através da doutrina espírita, nos apresentam uma versão absolutamente moderna que nos diz que nós precisamos viver dentro das leis da sociedade. Nós vivemos dentro do mundo material, em contato com os ambientes de relacionamento com outras pessoas. Estar em prece não significa se afastar do mundo, senão, em alguns momentos na intimidade, de forma mental, através do nosso pensamento e dos nossos sentimentos. Mas nós podemos elevar os pensamentos no trânsito, no trabalho, quando estamos caminhando na rua, porque a prece não é uma recitação verbal. A prece é um estado íntimo de elevação de pensamento. Então, estar em oração é absolutamente coincidente com estarmos vivendo a nossa rotina nos ambientes onde estamos. É um estado de enlevo interno, de conexão. E quando nós estamos convivendo com os outros, nos alegrando, estamos rindo, estamos conversando, nós temos a possibilidade de exercitar dentro de nós um estado de sintonia e conexão com a espiritualidade superior. É por isso que eles dizem: vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. A oração, a meditação, a sintonia espiritual se dá na convivência, no ambiente e não fora dele. E continua: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos.
Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Vejam que interessante. Ela não consiste em repelir os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vos-la deu. Então nos chama a atenção que o prazer de estar na vida, de estar no mundo, não é incompatível com o desenvolvimento dos estados espirituais. As religiões tradicionais criaram uma espécie de conflito que, para que a pessoa seja espiritualizada, ela precisaria abdicar de qualquer tipo de prazer material. E aqui dizem os espíritos, na linguagem da doutrina espírita, que os prazeres das nossas condições humanas, eles não são oponentes, não estão em contradição com o desenvolvimento das virtudes. Agora, nos alerta que quando nós estamos nesta condição, quando acabarmos e começarmos uma obra, devemos elevar os pensamentos ao Criador para que ela possa estar em sintonia com os nossos propósitos mais altos. Em tudo o que fizerdes, continua, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma das vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. É como se ele estivesse dizendo que a nossa vida é uma parceria. Estamos vivendo onde estamos, mas não estamos nos abdicando de também, concomitantemente, nos sentirmos em conexão com as forças superiores que nos ligam a Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, unicamente no contato com os seus semelhantes. Nas lutas mais árduas é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. Sua vida é a de um egoísta. A pessoa que fica dentro de uma vida religiosa apenas, neste conceito, é um egoísta. Porque ele, de forma medrosa, se esconde dentro de uma convivência, de um status religioso e evita estar no mundo onde ele nasceu para desenvolver experiências com aqueles que são diferentes. Então, verdadeiramente espírita é aquele que convive com o ateu, que convive com aquele que não acredita, com aquele que não a pensa como ele, porque é neste ambiente que ele se desenvolve, inclusive para poder revisar os próprios conceitos. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa, um espírito protetor. Portanto, amigos, não se cobrir de cinzas, não se cobrir de estados tristes. A espiritualidade não é triste, ela nos fala da convivência, das necessidades de convivência com os outros, de estarmos no mundo, numa vida de relacionamentos. Os relacionamentos humanos não impedem a comunicação constante
com as comunicações espirituais superiores. Antes, pelo contrário, as abrem possibilidade. Foi assim que Jesus viveu, junto com todos, ainda que numa condição de superioridade espiritual, se fez igual àqueles mais simples, para que na convivência do humano ele pudesse nos exemplificar o que é realmente a espiritualidade. Que possa ser assim também a nossa vida, uma espiritualidade dentro do humano, para que ela seja possível de ser exercitada na prática da vida comum de cada um. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.